Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. A gente começa com a leitura do livro de Jonas. É um livro de segredos. O corpo e a alma. Mesmo que o livro do Taná, Torá, Profeta e Escritos devem se entender de forma simples, ou seja, o entendimento em seu contexto simples é verdadeira. No entanto, muitas outras informações encontram por trás do texto. Por exemplo, toda a história contada no Taná é também uma alusão a um outro tema, em outro nível de entendimento. Os dois temas estão relacionados, porém, em outro nível. Assim, vemos o livro de Jonas, que em seu contexto simples se trata da história de um profeta que tenta fugir da ordem que recebeu de Hashem. Em outro nível de entendimento, este livro é uma alusão a uma pessoa que quer viver segundo os seus desejos, fugindo da sua responsabilidade, como vamos mostrar em seguida. Segundo os comentários do livro, Aderete Eliyahu, do grande sábio Rabi Eliyahu de Vilna, Rabi Eliyahu ben Shlomo Zalman, mais conhecido como Hagro ou Hagra. O corpo e a alma. Um comentário do livro de Jonas, baseado no livro Aderete Eliyahu. O livro de Iona é também uma alusão à alma de um ser humano, como consta no Zohar Kadosh, que foi enviada para ajudar e melhorar este mundo. Porém, uma vez que não o melhorou, e além disso ainda prejudicou a si próprio, ela foi depois reenviada em uma reencarnação para completar sua missão, o que fez com que muitos sofrimentos em sua virtude da sua má sorte. Como vai ser explicado em seguida, as seguintes entidades da história estão simbolizadas da seguinte maneira. O profeta Iona é alusão à própria alma. O barco da história é alusão ao nosso corpo.
O mar é alusão a este mundo, e as ondas alusão ao sofrimento que a pessoa passa neste mundo. Outras importantes entidades da história terão seus símbolos mencionados no decorrer do comentário. Quando Iona entrou no barco, ele desceu para o mar. Também está insinuado que um outro nível, a alma da pessoa, entrou dentro do corpo e começou a viver neste mundo. Em vez de Iona ir para Nínive, ele quis fugir para Tarshish. E isto também é uma alusão à pessoa que, em vez de cumprir a vontade de Hashem, resolveu seguir os seus próprios desejos. Quando Iona agora o valor de todo o barco para ele partir, quando Iona paga o valor de todo o barco para ele partir imediatamente, isso está no capítulo 1, versículo 3, este ato também se refere à pessoa que está rendida aos seus desejos, ansiosa em satisfazer, logo dando até pagamentos, ou seja, comprando os prazeres para o seu corpo, sem levar em consideração se esses atos são permitidos ou não. Iona se levantou para fugir da presença do Eterno, capítulo 1:3. Isso também se refere à pessoa que pensa que pode fugir de Hashem. Então, o Eterno faz soprar um grande vento sobre o mar, capítulo 1, versículo 4, aludindo a um atributo de justiça de Hashem, Gevorah. No princípio, foi decretado que essa pessoa ficaria doente, porém, em seguida, foi decretado que ela mesmo deixaria esse mundo, não é? Abandonando seu corpo físico e indo para o julgamento divino. A pessoa tem a tendência de viver sentindo que a vida é eterna, porém, quando a situação é delicada, vem a consciência de que a vida pode terminar a qualquer momento. Como está insinuado no capítulo 1, versículo 4. E pensaram que o barco, que é uma alusão ao corpo, iria se romper. Os marinheiros simbolizam os elementos que dirigem o corpo, como o cérebro, o coração e as demais forças. Os marinheiros lançaram ao mar os utensílios que se encontravam no navio, capítulo 1, versículo 5, pois uma pessoa doente retira de sobre o seu corpo todo excesso de peso para não incomodar. Iona desceu para a extremidade no fundo do navio e deitou-se e adormeceu. Capítulo 1, versículo 5. Também é uma alusão à alma que desceu para a parte inferior do corpo, fundo do navio, e deitou-se na cama, enferma, e adormeceu, como acontece geralmente no último dia de vida, em que a pessoa é tomada pelo sono. O capitão simboliza o principal órgão do corpo que lhe permite continuar a viver, ou seja, o coração. O bom senso. Neste momento, vem a voz do coração e fala: levanta-te e clama ao Eterno. Capítulo 1, versículo 6. E os passageiros falaram entre eles: vamos fazer sorteio e saberemos quem é o responsável por todo este mal que vem sobre nós. Capítulo 1, 7. E, em outro nível, isto alude ao começo de uma investigação para saber o que foi que transgrediu e causou todo este mal, e qual foi o órgão do seu corpo responsável por essa transgressão. E a sorte caiu sobre Iona, ou seja, a alma da pessoa foi considerada culpada, pois ela, se ela fosse boa, teria transformado todo o seu corpo para o bem. E os homens sentiram um grande temor do Eterno, capítulo 1, versículo 10. Pois nesse momento, a pessoa é julgada por todos os seus atos e recebe sobre si a justiça do Eterno. E os homens remaram e retornaram à terra. Capítulo 1, versículo 13. Isto denota o esforço para retornar ao bom caminho. Porém, a morte já tinha sido decretada nos céus, como está escrito na continuação. E não podiam, pois o mar estava cada vez mais violento. E pegaram Iona e o lançaram ao mar. Capítulo 1, versículo 15. Que se refere ao momento em que a alma foi retirada do corpo.
O peixe é uma alusão ao túmulo e também ao anjo encarregado dos mortos, ou seja, do mar. E este, que quer dizer silêncio, lá do outro lado, nosso corpo não poderá argumentar, é o mundo da verdade, tudo diz as pessoas que quando nós morremos, passam toda a nossa vida nos nossos olhos rápido, como se fosse um filme. Imagina aqueles que morrem e na sua vida vai passar na sua frente o seu esforço para estudar a Torá, o tempo que ele ficou e perdeu, das coisas tão boas para o corpo e ficou lendo a Torá e amando o seu Deus, e colocou o seu Deus acima de todas as coisas, pois ele lhe deu a vida. Então, aqueles que não poderão ver essas cenas, pois verão outras cenas que trouxeram prazeres para o seu corpo e sentenciaram a sua morte e sentenciaram o seu afastamento da divindade e do conserto que ele tinha que fazer na alma. E aí continua o texto: e esteve Ona na entranha dos peixes 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 1. Pois todos os 3 primeiros dias após a morte, a alma quer voltar para o corpo enquanto se encontra sobre ele. Porém, depois de 3 dias, quando a alma percebe que o corpo começa a se danificar, ela o deixa. No versículo 1 do capítulo 2, a palavra peixe está escrita no gênero masculino, aludindo a um anjo encarregado dos mortos. No versículo 2, está escrito no gênero feminino, aludindo ao local onde a alma será purificada. Pois a princípio, hoje, o encarregado dos mortos recebe a alma do falecido, e depois de levá-la para o local onde será purificado, o Guerrinom, como está escrito no versículo 3, das entranhas da tumba gritei, que é uma alusão à alma que se encontra no corpo em que está sendo purificado. E eu falei, fui ocultado diante dos teus olhos, porém, eu tornarei a ver teu santuário. Capítulo 2, versículo 5. Pois uma vez que a alma está sendo purificada, ela sabe que isto é um sinal de que ela está sendo preparada para ter continuidade, ou seja, terá uma porção no mundo vindouro. Quando minha alma estava aflita, eu me lembrei do Eterno. Iona, capítulo 2, versículo 8. Agora a alma começou a se lembrar dos bons atos que fez antes de morrer. Embora o seu arrependimento não tenha sido completo, ele foi suficiente para que a alma se elevasse após passar pelo processo de purificação no Guerrinom. E falou o Eterno ao peixe, e o peixe vomitou Iona à terra seca. Capítulo 2, versículo 11. Então Hashem fala ao anjo responsável das almas para que traga de regresso, e o anjo a retorna ao Gaeden, o mundo das almas. Em seguida, uma alusão à reencarnação. Hashem faz essa alma regressar para consertar o mal realizado e cumprir todas as suas funções, como está escrito no capítulo 3, versículo 1. E esteve a palavra do Eterno novamente com Iona, falando, levanta-te e vai a Nínive. Este comando do Eterno a Iona alude à reencarnação de novo neste mundo. Estudarmos a Torá, a qual há muita dificuldade para muitos povos, a qual nós muitas vezes levamos como uma religião de processos físicos. Toda a questão é de novo formatada e voltamos para esse mundo. E nesta nova reencarnação, essa pessoa conseguiu cumprir sua função, como está insinuando no versículo 3. Iona levantou-se e foi a Nínive conforme a palavra do Eterno. Agora ela decidiu estudar a Torá. Porém, uma vez que a vida anterior, sua alma não viveu da maneira correta, ela teve que passar por dificuldades nesta nova vida. Como está insinuado no capítulo 4, versículo 1, Iona se sentiu muito mal, pois tinha sido decretado nessa nova vida dificuldades financeiras e também dificuldades em outros aspectos de sua vida. Como está escrito no livro do Zohar,
A pessoa que viveu de forma errada em uma vida, na próxima passam por dificuldades, a mesmo que ela seja justa. Eu gostaria de fazer um adendo muito especial aqui nesse momento. Uma questão que eu acredito que marque com digitais divinas nossas almas, assim como elas estão marcadas a passar por tudo aquilo que é necessário para a sua correção. Após a morte, o guerrinom. Muitas vezes os processos divinos que trazem limpeza é pela ferida que entra a dor. E muitas vezes as pessoas não entendem que é através do seu ticum, através daquele ato que vai te revelar um problema que existe no seu corpo, na sua alma, é que você deve intensificar a sua atenção. Todos esses problemas são retificações. E todos os problemas, eles limpam a pessoa. Uma vez que você passou por uma situação difícil, a qual você mesmo é merecedora, caso o ego não tome a frente, e sempre coloque aquele ponto de interrogação do que o porquê é isso, ou eu pergunto para que é isso, e começo a fazer uma autoanálise, principalmente no quesito espiritual. O que condiz o quesito espiritual nada tem a ver, muitas vezes, com questões físicas, mas com questões de estudo de Torá, retorno ao Baborê e fazer techuvá. A techuvá, sem esses castigos, é muito melhor do que voltar pelo castigo. Ela não tem tanta pureza como se você tivesse feito isso naturalmente. Assim como tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Tudo que nós fazemos por obrigação, por um esforço, assim é como nosso corpo reage quando, por exemplo, recebemos uma ordem e não queríamos fazer algo, mas temos que fazer e vamos ali meio que obrigados e reclamando, insatisfeitos e com amargura na alma. Assim também é. Aqueles que estudam a Santa Torá por amor, e muitas vezes passando por várias privações, como foi o caso dos nossos sábios e de toda a alma que vem para esse mundo, quando se volta para as coisas do eterno. A primeira coisa que nós devemos fazer é analisar o que nós falamos muito, Lashon Hará. Muitos até conseguem refrear sua boca e manter a língua presa dentro da sua boca, porque ela já acostumou a fazer Lashon Hará. Já faz parte dela, da vida dela e da boca dela, falar mal dos outros. Mas o que ela não entende é que toda vez que ela faz um argumento em relação ao que está acontecendo com ela, e ela não entende, e isso é pejorativo, ainda que a pessoa sinta na alma que assim eu devo fazer, ela está falando mal da própria essência divina que está trazendo sobre ela aquela correção. E aí, então, é como se ela falasse que Hashem, ele não é justo, não há justiça no Boré. E aí ela transforma todas as coisas como se fosse algo que está descontrolado pelo cosmos, ou que existisse outra força além dele. Isso é Avodah Zará. Nesse Yom Kippur, é um momento de retorno total, de sinceridade total, até porque estamos já nas vias finais dessa correção da humanidade. O Eterno chama a humanidade de volta para Techuvá, e Techuvihê, voltar para a letra Rei de Biná, para começar a olhar as questões mais espirituais. Perdidos entre a ilusão desse mundo, o ter e o não ter, entre o ser e o não ser, entre o corpo e a alma, escolhemos muitas vezes o corpo, a qual faz a alma gritar. Não sabemos o dia que seremos recolhidos, podemos ser recolhidos daqui 1 segundo, 1 minuto, ou 2 dias, 3 dias, 1 ano, mas pouco nos preocupamos com isso. Os nossos desejos para o corpo são muito maiores, a ponto de enterrar todos os nossos desejos espirituais. E
uma fé um pouco acanhada e também bem coberta pelo ego, separamos pouco tempo para a Torá, separamos pouco tempo para a alma, separamos pouco tempo para amar Boré, e assim achamos, e muitas vezes nosso ego nos fala, mas o Boré ama. No final ele entende, ele sabe por que eu não estou estudando a Torá, ele sabe por que o meu corpo está sendo priorizado ao invés da Torá, ele sabe, e na verdade não é muito bem assim. Então, eu convido aqueles que começaram a estudar Kabbalah e que o corpo falou um pouquinho mais alto e que eles se voltem realmente para o estudo da Torá. Não é o quanto o estudo é especial, porque o Zohar é especial, é o quanto eu faço especial, é o quanto eu me dedico e priorizo ele. E nós temos uma falha muito grande em colocar sempre tudo na frente da Torá. Eu vou fazer o bolo, eu faço o bolo, se der tempo, eu estudo a Torá. Eu vou atender meu marido, e se der tempo, eu estudo a Torá. Vou atender meu filho, se der tempo, eu estudo a Torá. Eu vou para o meu trabalho, e se der tempo, eu estudo a Torá. Eu vou para um passeio, um churrasco, um shopping, e se sobrar tempo, eu estudo a Torá. Eu elevo a minha alma. Deixamos, ao invés de compreender que viemos aqui para consertar nossas almas, isso tudo que nós temos hoje é uma grande ilusão. Priorizamos o corpo, priorizamos a questão de que o eterno irá entender. O eterno entende, mas é a nossa alma que não evolui. Então, nesse Yom Kippur, é um momento de rever todas essas questões de estudo de Torá, e ao invés de pedir um ano doce e bom, porque ele só será doce e bom se você estudar a Torá, pedir mais força para estudar a Torá, mais força para amar, mais força para ser como o Boreu é, porque nós estamos muito distantes disso. Pedir mais força para ter força. Pedir mais força para nos ligarmos a Ele profundamente, para que nós possamos consertar a nossa alma. Quando acontecer o que está acontecendo na história de hoje. Continua aqui. Na continuação do versículo 1 do capítulo 4, e ficou furioso. É uma alusão à inveja que começou a sentir em sua nova vida. Das outras pessoas que tinham sucesso, também no aspecto financeiro. Uma vez que se encontrava em grandes dificuldades e provavelmente via no sucesso financeiro a redenção das suas dificuldades, que eram de outra ordem. As dificuldades financeiras era porque ele quebrou a Torá em outra vida. E rezou o Eterno, capítulo 4, versículo 2. E falou o Eterno a Iona: por acaso ficaste assim tão furioso? Ou seja, no outro nível, por acaso é bom ter inveja das outras pessoas? E Hashem não atendeu suas rezas. Então a pessoa resolveu se afastar dos negócios, uma vez que não tinha mais sucesso nos negócios, e se dedicar exclusivamente ao estudo da Torá, conforme está escrito no versículo 5. E Iona saiu da cidade e fez para si uma cabana, e etc. E ali continuou no estudo da Torá, até que pudesse ver sua sorte mudar. E vivia sempre na expectativa de ter uma sorte melhor para os negócios, como está insinuado, até ver o que passaria com a cidade, como está escrito na continuação do versículo 5. Em seguida, Hashem quis mostrar a esta pessoa que o principal é o sucesso espiritual e não o material, conforme está insinuado, e preparou o Eterno um quicaion, uma planta, que subiu por cima de Jona para fazer sombra sobre sua cabeça e salvá-lo de seu mal. Veja, em Yom Kippur,
e a planta é Sukkot. E Iona sentiu uma grande felicidade por causa do Kikaion. Capítulo 4, versículo 6. Essa planta é uma alusão à riqueza, e uma vez que esta pessoa recebe o que desejava, sentiu uma grande felicidade. Porém, Hashem continuou com seu plano, fez com que essa pessoa perdesse toda a sua riqueza e voltasse para a sua situação anterior, para mostrar que este mundo não é o objetivo final, como está escrito e insinuado no versículo 7. E preparou Deus um verme que cortou a planta e ela secou. E na sequência o versículo está escrito: e pediu para sua alma se separar dele para morrer, e falou: eu prefiro a minha morte mais do que a minha vida. Está alude a pessoa que começou a ter sucesso nos negócios, deixou de estudar a Torá, e quando sua sorte voltou a piorar, ficou sem o negócio e também sem a Torá. Colocando aqui, muitas vezes a pessoa pode ter dinheiro, sucesso financeiro, sucesso profissional, e tudo pode dar errado. Pode vir uma doença, pode vir uma instabilidade emocional em relação ao seu trabalho, ou qualquer coisa. E tudo isso é o Eterno chamando a alma para voltar à Torá, a priorizar mais a Torá. Continua. Desta forma, Hashem fez com que ela entendesse que o principal não era o sucesso nesse mundo passageiro, e sim o sucesso no aprimoramento pessoal e no crescimento espiritual, que são simplesmente eternos. No caso desta pessoa, o sucesso no aspecto material atrapalhava o seu desenvolvimento espiritual. E toda a sua má sorte nos negócios, na verdade, era para o seu próprio bem. E isto foi provado quando sua sorte mudou ao ele começar a investir principalmente para ter sucesso nos temas relacionados a esse mundo passageiro e deixou de lado o seu mundo eterno. Portanto, não havia nenhum motivo verdadeiro para que ele invejasse os seus companheiros. Ok? Continuamos aqui. Para pensar. Nossos sábios nos ensinaram, no livro de Atav Meiliahu, parte 4, página 120, que hoje em dia praticamente todos nós somos reencarnações. Ou seja, já vivemos em outras vidas. Regressamos para consertar o que não foi consertado e nos completar. Como poderemos saber o que viemos consertar e assim aproveitar essa nova vida que nos foi dada? Através de 2 sinais, nós poderemos receber a resposta. Pensar em uma transgressão ou ato proibido pela Torá, que nós cometemos muitas vezes. Portanto, temos que trabalhar nossas qualidades, características para consertar esse aspecto. B. Pensar qual é a transgressão, onde o desejo de transgredir é muito forte. Pois uma vez que a pessoa se acostumou com essa transgressão na vida anterior, ela passou a fazer parte da sua natureza. Para permitir a pessoa consertar os erros cometidos em vida ou na sua vida anterior, ela será posta nessa reencarnação em provas referente ao mesmo tema que falhou anteriormente. E caso consiga passar pelas provas, com êxito, também consertará o que errou em sua vida anterior. Sharei Emuná 170, comentário 10. A vida após a morte. Está escrito no livro de Iona, capítulo 1, versículo 15. E pegaram Iona e o lançaram ao mar. Este trecho é uma alusão ao momento em que a alma é retirada do corpo. Como foi explicado anteriormente, segundo os comentários do livro de Aderet Eliyahu, no livro de Jonas se encontra uma alusão à passagem dessa vida para o pós-vida. E também aos julgamentos que a pessoa terá que enfrentar após deixar este mundo. É muito importante ver, haverá um julgamento após a pessoa deixar esse mundo. Uma correção, né? Uma limpeza no Guerrinom e outros fatores que vocês devem prestar muita atenção agora.
Em geral, nossos afazeres do dia a dia, neste mundo em que vivemos, nos faz esquecer que realmente este mundo é só uma passagem para o próximo. Caso não se reflita sobre o tema da vida após a morte, ele será automaticamente esquecido, ou será considerado menos relevante do que deveria. Portanto, este tema foi levantado neste livro para fazer informações relacionadas, ou para trazer informações relacionadas à passagem desta vida para a próxima e ao julgamento que a pessoa enfrenta em sua nova vida. Baseado no livro Areia Muná, página 116, comentário 1, passagem dessa vida para a próxima. Hoje em dia, a vida depois da morte já não é mais um assunto somente religioso, e sim um tema científico. Milhões de pessoas já passaram pela morte clínica. Somente nos Estados Unidos, o Instituto Gallup publicou que em torno de 9 milhões de pessoas sofreram essa experiência de QM. Uma porcentagem significativa dessas pessoas lembra do que se passou com suas almas no período em que clinicamente foram dadas como mortas. Conforme conta no livro Life at Date, do doutor em psicologia Kenneth Ring, que investigou durante vários anos pessoas que passaram pela morte, escreveu em seu livro que em torno de 37%, exatamente 37,73 é o primeiro versículo da Torá, então faz alusão a Rohimá, investigando-se, lembraram-se e especificaram detalhadamente, de forma impressionante, tudo o que se passou em seu redor, mesmo estando inconsciente, como consta no livro Raim Aheret Amavet, A Vida Após a Morte, Investigações e Dados, publicado pelo Instituto Arahim Clínica, após a morte clínica, ele e das pessoas. Há dezenas de anos que este tema vem sendo estudado por vários médicos e psicólogos. No livro aqui, eu não sei pronunciar em hebraico, se estiver em inglês, se estiver errado, me perdoe, At Whole Update, o psicólogo Carly Ozes entrevistou 877 médicos que relataram o que se passou com seus pacientes, no momento em que estavam clinicamente mortos, que depois voltaram a viver. Quase todos esses médicos entrevistados chegaram à conclusão de que obrigatoriamente existe vida após a morte. Crianças e adultos praticantes, como não praticantes de todas as religiões, pessoas cultas e ignorantes, que inclusive não sabiam ler e escrever, foram investigadas. Todas essas pessoas revelaram de forma exata e detalhada tudo o que ocorria em seu redor no momento em que passavam pela morte clínica. Com as ondas cerebrais e o coração parado, também revelaram o mesmo tipo de experiências espirituais, como uma incrível semelhança entre os relatos. Mesmo tendo cada uma delas uma vida totalmente diferente de outra, não somente em distintas épocas, como em distintas culturas, descartando qualquer possibilidade de uma mera visão cerebral imaginária. Quanto mais longa e profunda foi a experiência experimentada pela pessoa, mais detalhada e impressionante foi o relato. Após numerosas investigações, foram registrados o número de etapas em que esta experiência espiritual pode ocorrer. Várias destas pessoas, segundo os seus relatos, passaram por parte destas etapas, porém todas as experiências que foram contadas por todos os entrevistados se enquadram em algumas destas etapas, como consta no livro Raim Aheret e Mavet, A Vida Após a Morte, Investigações e Dados. Em seguida, são listadas outras etapas em que a experiência espiritual após a morte clínica pode ocorrer. Quando a alma da pessoa se separa do corpo, a consciência do que passa ao seu redor, mesmo a alma estando fora do corpo. A pessoa percebe que possui um corpo espiritual. A pessoa é levada por um túnel. A pessoa se encontra com parentes e conhecidos que já faleceram. Agentes espirituais acompanham e guiam a pessoa. A percepção de uma luz incrível. Oitavo,
A pessoa se comunica através somente do pensamento. Todos os atos que a pessoa realizou em sua vida são mostrados para ela. A pessoa é puxada de regresso para o seu corpo, argumentando que o momento ainda não chegou. E 11. As pessoas recebem uma missão. Nota, todos esses estágios estão baseados nas investigações feitas pelos médicos e psicólogos com a pessoa que passaram pela morte clínica, chamada EQM, e depois voltaram a viver. Porém, uma pessoa que passa pela morte definitiva, ou seja, ela já não volta mais a viver, e passa por outros estágios, como está relatado no livro do Zohar. Vê no capítulo O Corpo e a Alma, a qual leremos já já. Esta longa pesquisa modificaram o enfoque da ciência em relação ao corpo, que deixou de ser considerado pura matéria, e passou a ser considerado uma combinação de alma e corpo. Também pesquisas por profissionais de outros ramos foram desenvolvidas, mostrando a existência de vida após a morte, tais como, por exemplo, hipnose e regressão. Para a psicologia, conexões com espíritos, pesquisas no ramo de reencarnação. Porém, para nós, o povo da Torá, que receberam a Torá, isto não é nenhuma novidade. Como em todos os outros campos, como o desenvolvimento científico, a ciência se aproxima da Torá e permanece estável desde o dia em que foi entregue há mais de 3.300 anos. Atrás, né? Então, há vários exemplos no capítulo da Torá e ciência. Em seguida, trataremos de relatos que se encontram em nossos livros tradicionais. O Talmud, no Tratado de Berahot 18, depois de uma análise de certos versículos da Torá, conclui-se que mortos sabem o que passam em seu redor. O Talmud nos revela que 2 sábios caminharam em um cemitério, os filhos do Tzitzit, de um deles, estavam se arrastando por túmulos. Então o seu companheiro lhe disse para suspendê-los, argumentando que os mortos dirão: amanhã eles estarão conosco e agora estão nos envergonhando. A partir dessa passagem, o Talmud, nossos sábios proibiram que as pessoas visitarem um cemitério com Tzitzit descoberto para não envergonhar os mortos, uma vez que a mitzvah do Tzitzit também é para todos nós, lembrar de nosso dever de cumprir todas as mitzvot no mundo em que vivemos e estando mortos no mundo espiritual e sendo claro para eles o valor das mitzvot, sabendo que não podem mais cumpri-las, então, ao verem o Tzitzit, se envergonham e sentem um grande sofrimento. Também o fato de receberem um corpo espiritual, ao deixarmos o nosso corpo físico, se encontra em vários livros, como está escrito no livro de Sharei Kedushá, do Rabino Haim Vital, aluno do Arizal, parte 1, capítulo 1, de que o corpo da pessoa não é a pessoa, e sim uma roupagem para a sua alma. Na verdade, a pessoa é a sua alma, e ao sair deste mundo, ela deixa a sua roupagem e se veste com outro tipo de vestimenta, mais pura e espiritual. Também, o fato de passar por um túnel é melhor explicado no Zohar, escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai, em torno de 2.000 anos atrás. Quando a alma deixa esse mundo, ela sobe para o mundo espiritual pela Ma'arat, caverna Hampelah, caverna que se encontra na cidade de Hebron, Israel, onde estão enterradas Adão, Arishon, Adã e Rava. Eva, que é Eva, Abraham e Sara, Isaac, Rivka, Jacó e Leia, pois ali se encontra a entrada para o mundo espiritual. Entes espirituais acompanham e guiam pessoas, como consta no Talmud e no Tratado de Ketuvot 104a. Essa passagem do Talmud nos relata a diferente tipo de entes espirituais que acompanham a pessoa dependendo do seu nível espiritual. Isto está detalhado no livro do Zohar, Vayis 218b, e ali nos é revelado que os familiares e amigos da pessoa vêm ao seu encontro se elas aparentam estar felizes. É um bom sinal para esta alma que está fazendo a passagem. E se elas aparentam estar triste, é um mau sinal para ela. A incrível luz que a pessoa sente, na verdade, é a luz de Hashem. Como consta no livro Zohar, Mitzorah 53, que a alma não deixa seu corpo até que a luz de Hashem se revele pura para ela. E quando então ela vai ao encontro, ela está escrito no Zohar, que é do Shin 8, que a alma sente
um grande prazer com essa luz. As almas se comunicam através de pensamentos, como nos explica o Rambam. Rambam aqui é com N, Shah-Mu, estando escrito no Talmud, sobre a trama das almas que conversam, que a conversa da alma não é com os lábios, mas nós conversamos existindo uma transmissão de captação de informações, os pensamentos. Os atos da pessoa são mostrados para ela, como consta em várias fontes da Torá. Uma delas aparece no Talmud, no Tratado Tanit 11a, onde está escrito que todos os atos que a pessoa fez em sua vida se apresentam à sua frente, e sendo por ela confirmado. Tudo que a ciência confirma hoje através do EQM já foi falado pelos nossos sábios na Torá e também no Talmud, no Zohar Kadosh e em todos os outros lugares. Só está sendo agora confirmado que é tudo verdade. Cada pessoa veio ao mundo com uma função, e isto depende da sua característica, pois cada um, de acordo com a sua tendência, terá de passar pelas provas que lhe serão colocadas. E esta é a sua missão neste mundo. Vê Dere Hashem, parte 2, capítulo 3 e 1. A sentença. Consta no livro do Zohar que a pessoa, ao deixar este mundo, terá que passar por 7 sentenças. A primeira sentença é o grande julgamento que a pessoa terá que passar ao deixar esse mundo. Todos os seus atos serão analisados, tanto aos bons quanto aos maus. Caso for decretado pela justiça superior que esta pessoa realmente terá que deixar este mundo, os méritos dos bons feitos dessa pessoa já poderão ajudá-la a seguir vivendo como está insinuado no livro de Oná. E os homens remaram para retornar à terra e não podiam, pois o mar estava cada vez mais violento. Capítulo 1, versículo 13. Porém, a pessoa terá uma recompensa no mundo vindouro por todos os atos bons que ela realizou, por menor que ele tenham sido. Então, 3 enviados serão dirigidos até a alma desta pessoa. Uma delas será encarregada de registrar todos os méritos e todas as transgressões que esta pessoa fez neste mundo. O segundo fará a análise dos dias, ou seja, o calculará cada ato qualitativamente segundo a sua dificuldade, levando em conta a idade e a situação em que a pessoa se encontrava. A análise do cumprimento de uma boa ou má ação será relativamente proporcional à sua dificuldade. Por exemplo, quanto mais difícil for para a pessoa realizar uma boa ação, maior será o seu mérito. Preste atenção, vocês que reclamam tanto, nós que reclamamos tanto, preste atenção, guarde dentro da sua alma isso. Por exemplo, quanto mais difícil for para a pessoa realizar uma boa ação, maior será o seu mérito. Quanto mais você tiver que trabalhar e tiver que tirar tempo para estudar a Torá, maior é o seu mérito. Quanto mais esforço em qualquer situação, você está numa casa que não consegue estudar a Torá e você consegue se isolar num lugar e consegue estudar a Torá, mais mérito. Não é para você reclamar, é mais mérito. Preste atenção nisso. É lógico que o corpo sempre reclama, não é? E quanto mais fácil for para a pessoa evitar a realização de uma má ação, maior será a sua cobrança. E o terceiro enviado é o mesmo que o acompanhou no ventre da sua mãe. Assim como acompanhou ao chegar a este mundo, também o acompanhará ao sair, o seu anjo. A segunda sentença será no momento em que o corpo da pessoa que faleceu é carregado da sua casa até o cemitério. Como está escrito no capítulo 1, versículo 15. E pegaram a Iona, que também é uma alusão a este momento. Então ele será julgado, se receberá o título de tzadik, justo, ou de rachá, pecado. A designação que ele recebe será anunciada, caso seja considerado tzadik. Receberá uma grande honra, e caso seja considerado rachá, passará por uma grande vergonha. A terceira sentença será no momento em que o corpo for colocado dentro da cova. O peixe que engoliu Iona é a cova, capítulo 2, versículo 1, também é uma alusão à cova no qual é colocado o corpo do falecido. É interessante frisar que o próprio profeta Iona, em suas súplicas, enquanto estava nas entranhas do peixe, expressou:
das estranhas da tumba do Guerrinon eu gritei. Capítulo 2, versículo 3, em hebraico. A quarta sentença. Conhecido como Ribut Hakev, começa no momento em que a cova for coberta e continuará até o momento em que o corpo começará a se decompor. Quanto mais a pessoa estiver apegada ao mundo material, maior será a dificuldade da sua alma de se separar do corpo. No Talmud de Berahot 8a, que para estas pessoas será tão fácil quanto retirar um fio de cabelo de dentro do corpo, copo de leite, e para outras será tão difícil como arrancar um caule de espinho de dentro de um pedaço de lã. Veja, isso é muito importante. Quanto mais a pessoa estiver apegada ao mundo material, maior será a dificuldade de sua alma de se separar do corpo. Isso consta no Talmud Berahot 8a. Que para certas pessoas isso será tão fácil, para o justo será tão fácil, quando retirar o cabelo de dentro de um copo de leite. E para aqueles vai ser como, imagine, um lã e com pedaços de espinho, caule ali dentro, como é difícil fazer essa separação. Justamente porque elas estudaram o Zohar Kadosh. Elas foram se separando do mundo material, deixando o prazer do corpo de lado e intensificando o prazer da alma. Esse não é algo somente filosófico, somente que a gente é bonzinho, ou somente que a gente está fazendo um jejum de coisas para receber mais poder. Não, isso já é uma pré-preparação para esse momento. E, só um momento. Pessoas que são muito apegadas às coisas, elas não fazem passagem. Elas voltam para sua casa, elas voltam para os seus objetos pessoais, elas voltam para a sua família, a qual elas não tiveram treinamento para entender que teriam que se separar. Elas se apegam, quando tem um enterro, elas se apegam àquele corpo e choram, imaginam que a pessoa acabou, e etc. Tudo aquilo é ego, porque esse é o processo natural de todos nós que iremos passar. Então, o Zohar, ele prepara as pessoas para isso. Que coisa bonita, não é? A quarta sentença começará no momento em que o corpo começa a se decompor. Então, deixa eu só olhei aqui com uma luz, ficou tudo branco, um momento. Então, o corpo começa a se decompor e esteve Iona nas entranhas do peixe por 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 1. Esse versículo também é uma alusão aos 3 primeiros dias em que o corpo se encontra na cova. Os seus órgãos internos começam a perder suas forças e então a pessoa será sentenciada por temas relacionados à alimentação, como, por exemplo, não ter se alimentado de forma adequada, ou ser um glutão, comer demais, comer além da fome, alimentado a muita força para o corpo, ou não tenha se preocupado com a alimentação das pessoas necessitadas. Comeu, tinha tudo que era necessário para si, mas nunca se preocupou com o seu próximo. Do 6º até o 30º dia, será sentenciada pela transgressão realizada em outras partes do corpo. A 6ª sentença, a purificação, mais conhecida como Geinon, caso seja necessário. O Rav Haim Vital, no livro Shah HaGilulim, na introdução 22, Portal das Almas, escreve em nome do Arizal que existem 4 tipos principais de pessoas. A primeira pessoa terão que passar por um processo de purificação de 12 meses e depois estará limpo. Por isso que, quando nós falamos do dilúvio, o dilúvio demora 1 ano, e é exatamente a decomposição e esse processo que a alma passa em relação a devolver a sua alma para o eterno. Então, ela fica 12 meses ali e depois estará limpa. Pessoas que transgrediram muitas transgressões terão que vagar pelo mundo, passando por um processo de purificação antes de começar o processo de purificação citado no item anterior. Esta é a 7ª sentença a ser
será citada mais adiante, ou seja, a pessoa não passa para o outro lado, ela fica presa nesse mundo. E essas pessoas são essas almas que descem aí nesses espíritos, que ficam nesses espiritismos da vida, candomblés, igrejas, eles ficam ali, eles têm a necessidade daquilo ali, até de alimentos, porque a gente sabe que existe o Ibu, né? E existe o Dibuque, não é? Que é aquela alma que se encosta na pessoa, e a pessoa, então, pode até perder a consciência para essa alma. Em alguns minutos ali eles perdem a consciência e bebem, se alimentam, fazem todo tipo de coisa usando o corpo do outro. Isso é uma grande verdade. Os justos e os eruditos da Torá que se purificaram de seus pecados através de reencarnações. As pessoas totalmente justas que já não terão que passar por nenhum tipo de purificação. A sétima sentença, outro tipo de purificação, ou seja, o tempo em que a alma terá que permanecer vagando por esse mundo sem encontrar descanso, caso seja necessário. E também, caso seja necessário, terá que passar por certos tipos de reencarnações, até mesmo em animais. O livro do Zohar termina, portanto, a mensagem. Portanto, todas encontram-se num mundo em vida, né? E têm oportunidade de arrepender-se das suas transgressões e consertá-las. Devem analisar sempre seus atos para sempre estarem limpas com o Criador. Este trecho seguinte, a pessoa que ainda, né, se está escrito no livro de Ética dos Pais, né, Pirkei Avot, capítulo 2:10, em nome do Rabi Eliezer, retornar de sua transgressão um dia antes da tua morte, nossos sábios explicam que uma vez que não sabemos em que dia deixamos este mundo, temos que estar sempre limpos todos os dias, né? E dia a dia, retornar novamente de novas transgressões. A gente também deve pensar, por exemplo, que tem Yom Kippur, então eu faço tudo o que é errado, e aí em Yom Kippur eu peço perdão, está tudo certo, como é na religião do outro lado. Isso não existe na Kabbalah, porque existem intenções negativas atrás disso. Não existe amanhã, eu vou estudar a Torá, eu ainda estou esperando, eu ouço toda hora das pessoas, o Eterno entende, ele sabe quando eu vou estudar a Torá. Na verdade, isso é uma grande armadilha do Yetzer Hara. A pessoa fica pensando que vai ter uma vida mais comum, que vai estar mais segura, mas ela, na verdade, ela está mais insegura e mais próxima e mais distante. E mesmo que ela ache que achará conforto na morte, nossos sábios falam que na morte não há conforto, porque ela passará pelo processo do túmulo e do Guerrinom. Então, ela tem que se intensificar, pois não há livre-arbítrio nisso, para que ela possa se envolver com a alma e com o livro da alma, que é o Zohar Kadosh. Ela tem que pegar todas as suas forças, todos os seus momentos, e vou dizer bem claro, deixar de frescura, e se ela quer salvar a sua alma, ela tem que se intensificar no estudo da Torá. Não é mais momento de nós brincarmos, não é mais momento de nós ficarmos de religiosidade e de conversas que não tem nada a ver com o Zohar Kadosh, com a Kabbalah, buscando através do Zohar, da Kabbalah e das coisas do Eterno, coisas para o corpo. Dinheiro, riqueza, saúde, etc., coisas que não tem nada a ver com prolongamento de vida, porque nós temos que prolongar a nossa vida espiritual. Quando a Torá fala que fulano de tal, ele estava morto, ia morrer, e ele reza e Deus o revive, é porque ele foi revivido para os mundos superiores. Até porque, se não fosse assim, por que o Ares morreria com 38 anos de idade? Se apegar ao mundo da alma, esquecer em certos pontos o mundo do corpo. Esse corpo não é quem você é. Esse corpo é uma roupa para essa vida. Você gasta tudo com a sua roupa e esquece da sua alma. É preciso priorizar o estudo do Zohar Kadosh para os nossos dias. É preciso voltar com toda a força, não com a força somente dos momentos que nós estamos online estudando, mas no seu dia a dia você focar, buscar, estudar o máximo que você pode. Cada vez que você estuda o Zohar Kadosh, é prometido que todas essas sentenças não estarão sobre a sua alma. Porque você tem o Zohar Kadosh, tem a alma dos nossos sábios, tem reencarnações, reencarnações e reencarnações,
para te ajudar nessa jornada. Então, nunca acredite no seu Yetzirah. Nunca acredite na linguagem do seu corpo. Volte-se totalmente hoje, nesse Yom Kippur, para a Torá. Você ainda está vivo. Esse ano ainda nós tivemos várias e várias pessoas que morreram jovens, pessoas famosas, que não tiveram oportunidade de pegar esse zorro e entender o que era realmente essa vida. Navegaram nos seus barcos, como Jonas, tiveram seus iates e etc., e de repente tudo falha. Nesse momento que tudo falha, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem amigo e não tem irmãos. Você é você e você mesmo, com a sua consciência, com seu julgamento, não haverá argumento, porque é o mundo do pensamento, não tem como nosso ego disfarçar, mas eu não estudei porque tenho muitas crianças, mas eu não fiz porque eu também tenho responsabilidades, mas eu não fiz por causa disso, daquilo outro. Não pense assim. Faça techuvá. Techuvá. Volte para o Boré com toda a sua alma. Ainda que a pessoa possa estar muito bem agora, saúde, dinheiro e etc., pode ser que o Eterno nem lembre dela. Deixa ela com saúde, deixa ela com dinheiro, e deixa ela passar pela vida como se ela achasse que tudo é um paraíso. Ela não se volta para o mundo da alma. Chega do outro lado, ela não consegue passar porque a vida aqui era muito boa e ela fica presa aqui nesse mundo. No livro do Arizal tem caso de almas que ficaram presas nesse mundo até 2000 anos por causa do seu pecado. E essa alma acabou se aderindo a uma pessoa, depois o Arizal teve dificuldade para tirar essa alma da pessoa. Vamos continuar, então, aqui. A separação entre a alma e o corpo, baseada no livro Geshe Hahaim, capítulo 27. A separação entre a alma e o corpo ocorre em 7 estágios, como vai ser explicado em seguida, quando a alma, aos poucos, vai se elevando e se desconectando do corpo. 30 dias antes da pessoa deixar este mundo, a alma começa a separar do corpo parcialmente. Zohar Vairi 227. Em suas últimas horas de vida, uma nova conexão da alma com o corpo é deixada. Vê mais detalhes no livro Sha'ar HaMitzvot, Sha'ar 5, dos 8 Shearins para Shavairi. No momento da morte, quando a alma deixa o corpo, abandona somente uma parte conectada ao corpo. Antes da alma partir, ela percebe a luz divina e parte ao seu encontro, Zohar Vairav 98. Neste dia, a alma passa por um grande julgamento e as leis de luto são mais rigorosas. Depois de 3 dias, a alma deixa parte que ainda permanecida conectada com o corpo. Porém, ela ainda continua em sua proximidade ou sobre o corpo. Tratado de Moed Katan, Yerushalayim, 83.5, Zohar Vai e Akel. Nos 3 primeiros dias em que a alma ainda permanece conectada ao corpo, as leis dos enlutados são rigorosas. Tratado de Moed Katan, 21. 7 dias após ter deixado o corpo, ocorre uma nova separação, pois nos 7 primeiros dias a alma fica indo de sua casa, nos 7 primeiros dias, a alma fica indo desde a sua casa, onde vivia, até o túmulo onde foi enterrada. É por isso que muitas pessoas veem entes queridos após a sua morte. E do túmulo à sua casa. No 7º dia, ela sobe para o seu lugar. Zohar Vairi, portanto, as principais leis do luto continuam a ser aplicadas todos os 7 dias. Tratado de Moed Katan. Depois de 30 dias, a alma é levada novamente, Zohar Vaikel. Durante os primeiros 30 dias, a alma participa das sentenças feitas ao corpo. Portanto, nesses 30 dias, continuam a ser cumpridas algumas leis de luto, Tratado Moed Katan 27. No final dos 12 meses, a alma é novamente elevada e deixa todos os assuntos referentes a este mundo. Então, sobe para sua fonte superior e não se interessa mais por questões materiais, o que nunca ela deveria ter se preocupado. Nos primeiros 12 meses, após a morte, a alma sobe para o mundo espiritual e desce para o local onde o corpo se encontra. Depois de 12 meses, a alma sobe e não regressa mais. Tratado de Shabbat 152b. Porém, continua sempre com uma pequena conexão com o lugar onde seu corpo está enterrado. Uma vez que em todos os 12 primeiros meses a alma ainda não se separou totalmente do corpo, continua ainda certas leis. Diferente ao luto,
quando este se relaciona ao falecimento do pai e da mãe. Reencarnação. E esteve a palavra do Eterno com Iona, capítulo 3, versículo 1. Este versículo também faz alusão à reencarnação, como foi explicado anteriormente, segundo a explicação do livro Aderet Eliar. Hashem deu uma nova oportunidade para essa alma regressar, como é que todos nós estamos aqui, porque Hashem deu uma nova chance para nós regressarmos e estudarmos essa Kabbalah, essa Torá, para nos conectarmos e ajudar outras pessoas a se reconectar. Mas as pessoas entram na religião interessadas em ganhos materiais, dinheiro, saúde, paz e tudo mais, e não prestam atenção que tudo vem de uma única fonte, tudo vem de Borei, tudo é para que ela possa acordar enquanto é tempo, para que ela possa consertar ainda nessa vida. Então, repetindo aqui, Hashem deu uma nova oportunidade, essa alma de regressar e concretizar os objetivos a ela destinados. Porém, certas condições foram impostas em sua nova vida, necessárias para retificar os atos realizados na reencarnação anterior. Então, ela só voltou para consertar o que está no passado, ou estava em outra reencarnação, e ela escangalha mais ainda. Por isso que nós temos Yom Kippur, que é o momento de você fazer techuvá total, começar a conversar com a sua alma, começar a conversar com o Boré, começar a entender essas questões mais profundamente. Continua a leitura como foi insinuado no capítulo 4, versículo 1, Iona se sentiu muito mal, uma vez que na vida anterior esta alma não viveu de maneira correta. Então foram decretadas nessa nova vida dificuldades financeiras e também outros aspectos da vida, como está escrito no livro do Zohar, uma pessoa que viveu de forma errada, na próxima reencarnação passará por dificuldades, mesmo que seja uma pessoa justa, um tzadik. Então veja, mesmo quando a gente é um tzadik, mesmo quando a gente estuda a Torá, então já foi decretado que nós deveríamos consertar, lembrando que dificuldades trazem méritos, e méritos trazem mais apego à Torá, e mais apego à Torá trazem mais apego a Boré, ao mundo da alma, e trazem mais força para a gente estudar essa Torá. Não mais força para trabalhar, não mais força para correr atrás de coisas materiais, mas para correr atrás de questões da alma. É muito importante a gente saber disso. Acontece ainda, está escrito no livro de Eresh Hashem, no Caminho de Deus, parte 2, capítulo 3, do Rabi Moshe Haim Luzzatto, que uma alma pode regressar a este mundo, outras vezes em diferentes corpos, e dessa forma poderá consertar o que prejudicou em outras vidas, ou completando o que ficou faltando. Porém, no futuro, depois de todas as reencarnações passar, a pessoa será julgada segundo todas as vidas e situações que passou, certas condições em que a pessoa se encontra em sua vida atual foram determinadas por atos que ela realizou em outras vidas. E este é um dos motivos pelo qual a pessoa justa passará por sofrimentos em sua vida. Vendo no começo do capítulo vários outros motivos pelos quais uma pessoa justa passa por sofrimento em sua vida. E este também é um dos motivos de honra Kippurim. No dia do perdão, fazemos viduí, confissão, mesmo das transgressões que não cometemos, pois não sabemos o que transgredimos em nossas outras encarnações. Vecer e Hamed honra Kippurim 2,15. Então lá nós falamos, se nós roubamos, perdoa-nos, Hashem. Se nós matamos, perdoa-nos, Hashem. Se nós não estudamos a tua Torá, por isso fizemos todos os atos errados, perdoa-nos, Hashem. Se nós fizemos idolatria, perdoa-nos, porque não entendemos e não estudamos a tua Torá. Perdoa-nos, Hashem. E continuaremos falando, perdoa-nos, Hashem, enquanto não entendermos e não estudarmos a Torá. Enquanto levarmos a Torá como um livro só de revelações, só de que eu vou ver isso, vou ver aquilo, e não consertamos a nossa alma. Precisamos voltar, fazer techuvá, precisamos entender que estamos numa reencarnação. Cada item, cada sofrimento, cada bênção, cada alimento, cada tropeço, cada levantar é muito importante. E não devemos reclamar por nada. E assim nós bendizemos a Hashem, agradecemos a Ele, e agradecemos até pelo sofrimento, que muitas vezes não é fácil, mas com o Zohar Kadosh, com a Torá, nós podemos entender melhor. Continuando a leitura, a alma de uma pessoa que não teve o mérito de cumprir com a sua missão em sua vida, poderá regressar 3 vezes em outros corpos. Porém, a alma de um tzadik, o justo que cumpriu sua missão, não necessita reencarnar. Não virá mais para esse mundo. Esse mundo é o próprio Guerrinon. É onde muitas pessoas perderão corpos, perderão as suas próprias almas.
Mahará, Shabbat 152, 153. É por isso que todos os sábios, como Arizal, não pense que eles ficavam escrevendo livros e livros como Zohar Kadosh. O Arizal cumpriu uma missão, passou toda a sua vida escrevendo o concerto do Zohar Kadosh, é porque eles somente gostavam disso. Não, eles fizeram porque falaram: Hashem, eu já vou deixar toda a minha missão pronta, eu já vou deixar tudo escrito, porque eu não quero voltar em outra vida aqui. Esse mundo é muito perigoso, muito cheio de coisas que seduz o nosso corpo, muito cheio de maldade, e vai que eu me desvie numa dessas reencarnações. Então, esses sábios que eram de uma estatura inominável fizeram isso. Nós temos o conforto, ou queremos ter o conforto de falar que não temos tempo para estudar essa Torá, trocamos a Torá por faculdade, trocamos a Torá por qualquer outra coisa que nos dará um conforto nesse mundo, e depois quereremos reclamar no futuro. Então, não é que você deve deixar de fazer aquilo que você nasceu para fazer, mas faça com mais atenção na Torá. Faça com mais vigor na Torá. Coloque mais atenção na Torá. Não troque um shiur de Torá por uma aula, não faça isso, encaixe as coisas uma na outra, tente fazer o que você tem para fazer. Mas lembre-se, você não está aqui para essas coisas. Você está aqui para estudar Kabbalah, para consertar a sua alma, enquanto ainda há tempo. E esses sábios sabiam disso, e a Torá, o Zohar, nossos sábios vão falar que teve muitos sábios que estudaram a ciência, porque era necessário estudar a ciência para que se combatesse ali outros sábios rachains que estudavam astrologia, astronomia, tempo, etc. Então, os sábios também estudaram para poder defender a Torá, mas mesmo assim eles pagaram por não ter dedicado totalmente a sua atenção a Kabbalah e a Torá. Então, tudo isso é uma coisa que não sei colocar como palavras, mas que é o que nós temos que prestar atenção de agora em diante, aqueles que acreditam nisso. Os que não acreditam, continuem nesse próximo ano que vem, acreditando que somente em Yom Kippur vai chegar uma reza, um arrependimento, um choro, e não há uma correção. Devemos pedir a Hashem força para estudar sua Torá. Devemos pedir a Hashem para que Ele nos fortaleça em todos os âmbitos internos e externos, para que nós possamos ter tempo e tempo para entender e estudar a Torá, para que quando chegamos do outro lado, nós possamos ver a luz de Hashem. Muitas pessoas nunca estudaram a Kabbalah, a Torá, e quando chegarem do outro lado, pensam que já estão salvas porque alguém morreu por eles. Isso é uma grande mentira. Por isso nós continuamos sofrendo. Por isso nós continuamos na batalha de ensinar a Torá, dia após dia, não com os nossos méritos, mas com os méritos dos nossos sábios, para que as pessoas possam acordar. Porque, afinal de contas, a alma do outro também é a nossa alma. A vida do outro também é a nossa vida. E como a Torá diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, isso é ensinar Kabbalah. Fazer Kabbalah se percorrer por todo o mundo, porque diz que a Kabbalah, quem estuda Kabbalah não sofrerá as agonias do túmulo. Quem estudar Kabbalah terá um bilhete de salvação, porque se dedicou a estudar Kabbalah, pegou todos os segredos da Torá, conheceu todos os segredos da alma e cumpriu-os, fazendo o seu corpo e a sua alma um instrumento de amor e de doação para o Boré. Então, essas almas, quando morrem, essas pessoas, elas já sabem o caminho, já sabem a cova de martela, já doaram tudo, falaram para Hashem: eu abro mão de riquezas, eu abro mão disso e daquilo, tudo pela tua Torá. Tudo é pelo Senhor, tudo é pelo teu bem. E assim, essas pessoas, elas não têm do que ser acusadas. Mesmo que elas passem por sofrimentos, restrições financeiras, saúde, como diz o Zohar, que os sábios de Torá seriam doentes, pobres, e ninguém prestaria atenção, seriam chamados de loucos, exatamente isso. Mas nesse momento a voz da Kabbalah está voltando para a alma de vocês poderem entender e escutar isso com muita atenção. Que esse Yom Kippur de 2025, do ano de 5.785, coloque uma marca na sua alma e te ensine de verdade o que é Kabbalah. Que você possa se voltar com todo o coração, com todo tremor para o Eterno, para que você não entenda, perdão, que depois dessa vida ainda existe uma vida que pode existir consequências sérias de sofrimento, até que você seja de novo limpo para uma próxima vida. Nessa reencarnação, você deve priorizar esse ensino, deve colocar com a maior seriedade possível, deve respeitar os sábios de Torá que te ensinam as coisas profundas da alma,
e deve, com toda a sua alma, ajudar outras pessoas a chegarem a esse caminho. Essa é a nossa missão. Continua aqui. Contudo, aquele que a pessoa não começou a se corrigir em alguma dessas vidas, poderá receber novas chances de reencarnar, baseado no nome do Ares Al-Shah Arrigulin. Lógico que, quanto menos Torá, menos Kabbalah, mais dificuldade a pessoa terá na próxima vida. E nem sempre essas dificuldades são porque ela vai sofrer, porque não tem dinheiro. Às vezes, a dificuldade pode ser que ela tenha muito, e ela não tenha sofrimento, e não tenha nada, e ela nunca volte o seu olhar para os céus. Cálculos elevados, porém limitados. Hashem falou ao profeta Iona, levanta-te, vai a Nínive, capítulo 1, versículo 2. Iona, baseado em seus cálculos, ver capítulo 1, comentário 1, resolveu não cumprir uma ordem. É o que nós todos fazemos. Decidimos ter uma vida mais normal. Sentimos ciúmes das pessoas que não têm Torá. Sentimos ciúmes, por que eles, como Davi Mery já perguntou, por que eles não sentem dor, são imbatíveis, seus egos não são atingidos porque eles nunca lutaram contra o ego. Mas no final do Tehillim, o Davi fala, Hashem, eu entendi. No final, eles não levantarão da tumba. Mas o Senhor levantou o seu servo para entender essas questões, entender que eu tenho uma alma e que é para viver o mundo da alma e que esse mundo é uma grande ilusão. Voltando aqui. Resolveu não cumprir uma ordem de Hashem, como está escrito no próximo versículo, e Iona se levantou para fugir da presença do Eterno. Hashem criou o homem reto, mas ele procurou fazer muitos cálculos, Correlete 7:29. O primeiro homem, Adão, e sua esposa Rava, possuíam uma grande vontade de se elevar cada vez mais e santificar o nome de Hashem. Hashem o havia proibido de comer da fruta da sabedoria do bem e do mal. Porém, a serpente seduziu Rava com o argumento de que apenas experimentasse o gosto do mal, e depois o rejeitasse, conquistaria um novo aspecto de santidade. Mesmo que temporariamente houvesse uma perda, ao longo do tempo, eles elevariam ainda mais a Nefesh HaHaim. A árvore foi tentadora para Rava por sua beleza, oferecendo a oportunidade de conquistar um novo mundo de conhecimento que ainda estava oculto. Vê Bereshit Rabbah 9:5. Então Rava comeu desse fruto e depois deu também para Adão comer. Não imagine que esse fruto não é outro senão as coisas desse mundo. Não imagine que é um fruto num lugar proibido, num lugar onde você não pode ir, ou que foi algo que está lá no passado. Isso é tão contemporâneo em cada minuto da sua vida, que você escolhe outras coisas ao invés de escolher a retificação da sua alma, você está comendo desse fruto. Toda vez que você escolhe outra coisa, a não ser a Torá e a Kabbalah, você está comendo desse fruto. Toda vez que você desiste de estudar a Torá por 2 horas e vai ver um jogo de futebol, você está comendo desse fruto. Toda vez que você deixa um estudo de Kabbalah para ir a um jantar com amigos, porque acha que aquilo é mais importante, vai trazer mais luz para a tua alma, você está abandonando e está comendo desse fruto. Então, não podemos também deixar de ver que Rava representa a recepção e que Adão a doação. A mal administração desses 2 fatores traz para a gente uma vida não separada da Hashem. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente fala de Cabala numa religião, etc. Não é preciso argumentos físicos de acender vela, ou fazer fogueira, ou fazer barraca, etc. A coisa pula para dentro. É necessária uma separação, é necessária uma seriedade, é necessário uma dedicação. Podemos até admitir que os alunos iniciais eles tenham ainda pouca luz, ou seja, pouca força para estudar Kabbalah. Mas com o tempo e com as pancadas que os próprios alunos irão levar já no início, eles vão começar a ver a realidade espiritual e eles vão voltar para a Torá. Vão voltar com todo o coração. Vão voltar com toda a alma. Entenderão as suas almas, sorrirão, entenderão agora eu sei o caminho. E agradecerão a Hashem por cada dificuldade para estudar a Torá. Agradecerão quando tem uma sogra, um sogro, um marido que perturba, para ela não estudar a Torá e vai estudar a Torá assim mesmo. Ou quando no trabalho tem alguma dificuldade, ela estuda a Torá assim mesmo. E é muito bonito porque a gente está no trabalho, às vezes se a pessoa trabalha no lugar, tem uma gaveta, bota um livro do Zohar,
ou bota um shiur, deixa ali aberto e fica trabalhando e vendo, trabalhando e vendo, vai aprendendo um pouquinho, depois volta o vídeo, ou depois volta o livro e está ali, diretamente contigo, conectado com o Boré. Quando está no seu trabalho, está meditando nas letras hebraicas, está pensando em ajudar o próximo, está pensando se ela trabalha num comércio, ela dá o melhor atendimento, ela reza pelas pessoas, ela, mesmo sem a pessoa saber, ela reza. Quando ela está no local do seu trabalho, ela está conectada com a Shem, ela não deixa de estar conectada com o Boré em nenhum momento, e ela está em qualquer lugar, ela está no ônibus, ela está meditando, ela está no seu carro, ela está ouvindo o shiur, ela não se desconecta. Ela está aprendendo a todo momento, porque ela quer chegar do outro lado, expert, e não cometer mais erros para reencarnar nesse mundo. Continua aqui. Todos os cálculos foram muito elevados e com boas intenções. Porém, só havia um problema. Transgrediram a ordem de Hashem. O mesmo ocorreu com o profeta Iona, assim como em outros casos relatados na Torá. Alguns exemplos serão dados. Ram, filho de Noa, querendo salvar a reputação da sua esposa, que estava grávida de Shamhazael, e depois deu à luz a Shihon, um gigante, manteve relações matrimoniais com ela dentro da arca, para que as pessoas pensassem que Shihon fosse filho dele, quando não era. Desrespeitando dessa forma a ordem de Hashem, que proibiu esse tipo de relação dentro da arca. Portanto, ele e seus descendentes foram malditos para sempre. Talmud Sanhedrin 108. O rei Shaul desobedeceu a ordem que recebeu de Hashem, através do profeta Samuel, de matar também os animais do povo conquistado, argumentando que os melhores bois e carneiros poderiam ser usados como sacrifício para Hashem. Portanto, ele sentiu pena de perdê-los, porém o profeta Samuel falou: Hashem deseja que tu obedeças a ele e não traga sacrifícios. E em vez de cumprir sua vontade, uma vez que tu rejeitaste a palavra de Hashem, agora Hashem te rechaça como rei. Mesmo que a nossa vontade seja de fazer uma mitzvah, uma boa ação, não podemos desobedecer uma ordem de Hashem. O que significa? Aqui o Shaul, ele pegou e fez aquilo que não Hashem não mandou, e é o que nós fazemos na nossa vida. Nós queremos os melhores bois de Edom, os melhores ovelhas, tudo, queremos viver uma religião, mas recheado de coisas do corpo, das coisas do ego, e não queremos abrir mão disso de jeito nenhum. Não queremos sacrificar. Não queremos sacrificar nossas gorduras, nossos egos, e queremos ir com nossos egos para Hashem. Então Hashem não aceita, e Shaul perdeu a sua realeza, e também naquele dia ele perdeu a sua vida, pois ele rasgou a capa de Samuel, mas nada adiantou. Continua, devemos ter em mente que, mesmo sendo todos os nossos cálculos verdadeiros e todas as nossas intenções sejam boas, nada prevalece sobre o mandamento de Hashem. Portanto, é correto reconhecer que nossos cálculos são limitados e os mandamentos de Hashem estão acima deles. Se seguirmos os nossos cálculos em oposição à ordem de Hashem, significa que fracassamos na prova e com certeza sairemos perdendo. Ao contrário, se nós superarmos cumprindo a nossa ordem, a ordem Hashem, mesmo contra os nossos cálculos, significa que passamos com sucesso pela prova. E no final, ele se preocupará conosco.